Pronto. Vamos de novo porque eu estou tendo problemas técnicos aqui com a minha internet. Era para ter começado às 16 horas, mas só agora que foi possível começar. Pronto. Bem-vindo, Adão. Bem, boa tarde para todos. Eu sou o Jefferson França e esse é mais um vídeo para Gestão Blindada. Eu resolvi gravar esse vídeo porque essa semana surgiu um questionamento muito interessante por parte de um dos prefeitos que é acompanhado pela Gestão Blindada e também vieram algumas perguntas através do direct, tá? Qual foi o questionamento? Por que eu achei relevante? Eu achei relevante porque o entendimento do prefeito é um entendimento comum de muitas outras pessoas, inclusive quem não atua na administração pública, e é um entendimento que ele precisa ser lapidado, ele precisa ser melhorado. Qual que é? Diz respeito à remuneração de servidores públicos, tá certo? Em determinada cidade, o prefeito entendia que ninguém podia ganhar menos do que um salário mínimo. E essa ideia de que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo é uma ideia comum. Muita gente acha isso, até mesmo por conta daquilo que está escrito na Constituição. Só que esse conhecimento ele precisa ser lapidado, como eu falei anteriormente. De que forma? A realidade é que não é que ninguém possa ganhar menos que um salário mínimo. Não é que ninguém hoje possa ganhar menos do que 900 e poucos reais. Você tem que levar em consideração a jornada de trabalho. E esse que é o entendimento. Preste atenção. O salário mínimo atualmente, de 900 e poucos reais, vamos colocar que é R$1.000 para poder facilitar os exemplos que eu vou passar para vocês. Um salário mínimo de R$1.000 é para a pessoa trabalhar 44 horas semanais, correto? Então, se a pessoa não trabalha 44 horas semanais, mas ela trabalha, por exemplo, 20 horas, então a remuneração que ela vai receber pode ser proporcional, tá certo? De que forma? Vamos pegar lá o exemplo do salário de R$1.000. Se a pessoa recebe R$1.000 para trabalhar 44 horas semanais e ela só trabalha 20 horas semanais, ela pode receber R$500, entenderam? Há uma proporção entre salário e jornada de trabalho. Um salário mínimo é para 44 horas semanais. Então, se você tem servidores públicos que a jornada deles atualmente é de 40 horas semanais e eles recebem uma remuneração de, por exemplo, R$2.000, se você quiser, você pode reduzir essa jornada de 40 horas para 20 horas e proporcionalmente reduzir a remuneração também. Reduzir a remuneração de R$2.000 para R$1.000. Isso é possível, ok? O que não é possível é você pagar menos do que o valor da hora mínima, tá? E isso tem que ser calculado caso a caso. Salvo engano meu, acho que uma hora mínima hoje, considerando o valor do salário mínimo, está em torno de R$5 e alguma coisa. Uma diária está em torno de R$31, salvo engano meu, tá certo? Tem que ser respeitada essa proporção. Inclusive, essa possibilidade de redução de jornada de trabalho para reduzir a remuneração é uma prática que pode ser adotada para você poder compensar, ou melhor, compensar não, para você poder ajustar a sua folha de pagamento. Porque eu sei que a folha de pagamento dos municípios é muito pesada, em alguns casos, mesmo com cidades que têm maior número de servidores estatutários, a remuneração ela pesa muito, ela compromete muito as finanças públicas. Porque também há uma ideia comum, há uma ideia geral, uma ideia leiga, de que a folha de pagamento dos municípios ela é muito pesada, ela é muito onerada, não por conta dos servidores estatutários, mas sim por conta das contratações que são feitas, tá? Estatisticamente, cidades com até cidades com até 30 mil habitantes, em média, essas cidades têm entre 60% e 70% de servidores concursados, tá? Os demais são cargos comissionados e contratados. Vejam, o peso dos concursados, o peso dos estatutários, ele é maior, tá certo? Então, o peso da folha vai dizer respeito à remuneração, beleza? Tá. A segunda coisa que precisa ser esclarecida, que também era uma ideia, e é uma ideia que muita gente tem, inclusive eu dei muita aula em curso preparatório para concurso, era uma dúvida relativamente constante por parte dos alunos, tá? Dos concurseiros. Qual que era a dúvida? Qual que vai ser a minha remuneração? Bem, o cargo público, todo cargo público, sem exceção, o que disciplina o cargo público não é o edital do concurso, mas sim a lei.
E o que aconteceu lá nessa outra cidade que também é assistida pela gestão blindada? O edital do concurso, que acho que foi feito em 2005 ou foi 2006, previa que a remuneração, por exemplo, de um agente, de um auxiliar de serviços gerais, seria de 1,5 salário. Observe, o edital dizia que era 1,5 salários mínimos. Não dava o valor por extenso. Primeira falha. Pela Constituição, você não pode ter vinculação de nada com salário mínimo, porque senão isso vai dar gatilho salarial, isso vai dar aumentos automáticos, o que é proibido, tá? Então, a primeira falha é que tinha isso daí. Qual foi a segunda falha? Quando o concurso foi feito e quando essas pessoas começaram a trabalhar, anualmente foram dados aumentos automáticos. Então, o concurso foi em 2005, as pessoas foram admitidas em 2006, um exemplo. Então, em janeiro de 2007, primeiro gatilho, deram aumento para todo mundo. 2008, novo gatilho, aumento para todo mundo, porque a remuneração de todos estava vinculada ao salário mínimo. E isso veio se repetindo no transcorrer do tempo. Resultado, a folha do município se tornou impagável. Qual foi a orientação? A orientação que o prefeito havia recebido. Você tem que pagar de acordo com aquilo que está previsto lá no edital do concurso. E foi uma orientação equivocada. Por quê? O edital do concurso, ele vincula a realização do concurso, somente a realização do concurso. Uma vez executado o concurso e todas as etapas do concurso, aquele edital ele deixa de existir, porque ele tem uma finalidade específica, tá? Ele se destina apenas à realização da prova, à realização da seleção. O exercício do cargo público, ele nunca vai ser regido pelo edital do concurso. Ele sempre tem que ser regido por uma lei. Tá certo? Então, a orientação dada para o prefeito, tá? A orientação que foi passada pela gestão blindada, você não é obrigado a conceder esses gatilhos salariais, você não é obrigado a dar aumentos automáticos quando aumenta o salário mínimo, mesmo que lá no edital do concurso diga que o agente de limpeza vai ganhar 1,5 salário, um auxiliar operacional vai ganhar 2 salários mínimos, mesmo que diga com esse texto 2 salários mínimos, você não é obrigado a fazer isso daí, porque isso é inconstitucional, certo? Mas Jefferson, qual é a segurança que eu vou ter se o edital fala uma coisa e na hora que eu vou exercer o cargo diz outra? Olha, o edital, ou melhor, a administração pública, ela tem um poder discricionário de determinar a lotação do servidor, a sua jornada de trabalho e a sua remuneração. Com certeza, vocês que estão me assistindo conhecem casos em que, por exemplo, caso muito comum, houve um concurso para professor, um professor da área rural de uma cidade, e com o passar do tempo, vamos supor, uns 5 anos após a admissão desse professor, esse professor foi removido do povoado para a sede da cidade, tá certo? É uma movimentação plenamente possível. Para pegar um caso maior, o Tribunal de Justiça aqui do Maranhão, tá? Foi feito um concurso onde as pessoas inicialmente tinham lotação no interior e essas pessoas puderam ser removidas para a capital ou para outras cidades. Isso acontece em qualquer nível, tá? Em relação à jornada de trabalho, da mesma forma, tá? O que não é possível exceder é o limite máximo de 44 horas semanais por cargo público, ok? Porque se a pessoa tiver 2 cargos, os 2 cargos somados, eles não podem extrapolar 60 horas semanais. Então, é possível que você faça um concurso onde a jornada de trabalho seja de 40 horas e no transcorrer da execução do cargo, a sua jornada mude para 30 horas, mude para 20 horas, tá certo? Isso é plenamente possível, desde que respeitado o valor da hora de trabalho, que foi a explicação inicial que eu fiz aqui nesse vídeo, ok? Pois bem, essas 2 situações é o que eu queria esclarecer, porque são 2 situações muito comuns na administração pública, tá? E que suscitam muitas dúvidas, tá? Eu já vi muita gente, inclusive muitos advogados, muitos contadores, muitos secretários dizendo isso, tá? Que tem que seguir o que dizia o edital do concurso. Não, você tem que seguir o edital para executar o concurso. Uma vez executado o concurso, cessou a validade do edital, ou melhor, cessou a eficácia do edital, já que ele se destina apenas para realizar a prova. A outra coisa em relação a essa do salário mínimo, tá? Um salário mínimo corresponde a um trabalho de 44 horas semanais. Se você reduz a jornada de trabalho, você também pode reduzir a remuneração dessa pessoa na mesma proporcionalidade, tá certo? E aí, eu pedi que algumas pessoas, deixei aberto o meu direct ontem,
para que me mandassem questionamentos, tá? E eu recebi alguns que eu queria explicar agora aqui para vocês. O primeiro deles diz respeito à fraude em licitação. Fraude é uma... Como é que eu vou falar? É uma situação comum, não é que é normal, não é que é correto, mas é uma situação comum de todo o nosso dia a dia, tá certo? Quando que eu posso ter, em que momentos, via de regra, eu tenho fraudes em licitação? Fraude em licitação, nas contratações pela administração pública, geralmente elas acontecem nos momentos da licitação em que você tem opções discricionárias, em que você tem possibilidade de fazer, em que você tem uma liberdade maior para escolher. Sendo mais claro, na fase interna da licitação, um primeiro momento onde você pode ter, onde você tem uma opção discricionária e que isso pode conduzir à fraude, diz respeito à formação de preços. A formação do preço, a definição do preço na licitação, ela não é delimitada estritamente pela lei de licitações, pela 8666, tá? Ela diz que deve ser coletado preços dentro do mercado. Para vocês terem uma ideia, em âmbito federal, existe uma portaria do Ministério do Planejamento que diz que a Administração Pública Federal ela tem 4 opções para coleta de preços, tá? Fornecedores, fornecimento anterior, o próprio portal de compras do governo federal, tá? Em âmbito estadual e em âmbito municipal, o que se tem? Especialmente em âmbito municipal. O que você tem? Você tem a coleta de preços junto a potenciais fornecedores para a administração pública. E quem que é o potencial fornecedor? O potencial fornecedor é uma pessoa que tenha todos os requisitos para que eventualmente ela possa ser contratada. Regularidade fiscal, habilitação técnica, habilitação jurídica, habilitação econômica, tá certo? Então, nesse momento da licitação, da formação de preços, você tem uma opção discricionária e você pode ter fraude. Como assim? Você pode cotar junto aos fornecedores que praticam os maiores preços no mercado. Ou você pode fazer cotações fictícias, tá? Todas elas com sobrepreço. Isso vai gerar um preço maior na definição do termo de referência ou lá do projeto executivo da licitação, tá? O segundo momento, agora já na fase externa, onde você pode ter fraude, diz respeito à realização da própria licitação, tá? O momento do certame, o momento do próprio certame, onde aparecer um só concorrente não é um problema, porque desde que seja respeitada a publicidade, tá? E essa publicidade da licitação, os avisos de licitação, eles têm que ser publicados em diários oficiais, tá? Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial do município e em jornais de circulação, tá? Em circulação local, circulação regional ou mesmo nacional, para que pessoas interessadas possam concorrer. Então, se essa publicidade ela for executada e aparecer só um candidato, isso não é um problema. A princípio, isso não é uma fraude, tá? Haverá fraude quando, por exemplo, você coloca condições que restringam a concorrência. Por exemplo, você pedir um atestado de qualificação limitado, onde estabeleça algum tipo de limitação. Por exemplo, imagina que você peça para uma construtora que ela tenha selo ISO 9000 alguma coisa, ou mesmo ISO 14000, qualquer um desses ISOs, tá? Você não pode, porque isso restringe a concorrência, tá? A ideia da licitação é possibilitar um maior número de concorrentes para você ter a proposta mais econômica para a administração. Então, na fase externa, outro momento em que pode ter fraude diz respeito a esse momento da sessão da licitação, onde os concorrentes se apresentam, tá? E você cobrar situações não previstas em lei e que restringe a concorrência para poder direcionar, tá certo? De qualquer sorte, o que você sempre tem que ter em mente? Não existe, ou melhor, toda fraude, não é exceção, toda fraude, ela é sempre uma ação, ela nunca é uma omissão. Como assim, Jefferson? Só há fraude se as pessoas desejarem cometer a fraude, tá? Eventos circunstanciais no processo, sem haver essa ação para produzir a fraude, não vai representar fraude e também isso não vai necessariamente conduzir à nulidade da licitação, tá certo? E a última situação que eu queria explicar aqui nesse vídeo diz respeito a leis, tá? É incrível a quantidade de projetos de leis que diariamente nas cidades que são assistidas pela gestão blindada
a quantidade de projetos de leis que chegam à minha mão, só o projeto de lei sem haver a sanção do prefeito. Isso é extremamente necessário, tá? O projeto de lei, a minuta do projeto de lei, ou mesmo o projeto de lei, ele é apresentado à Câmara, que faz a votação, aprova ou rejeita. Se aprovado, remete para a Prefeitura, remete para o chefe do Executivo. O chefe do Executivo, ele tem duas possibilidades. Ele pode sancionar, que é aprovar a lei, ou ele pode vetar, que é recusar a lei. Via de regra, as leis orgânicas, tá, elas trazem duas possibilidades de veto e duas possibilidades de sanção. Nós temos a sanção expressa e a sanção tácita. Como que isso funciona, Jefferson? Funciona da seguinte forma. Projeto de lei é aprovado e é enviado para o chefe do Executivo, enviado para o prefeito. O prefeito terá um prazo de, por exemplo, 15 dias para sancionar expressamente aquela lei. Se nesse prazo ele não sancionar, é considerado a sanção tácita, tá? Se considera que o silêncio do prefeito em relação a isso produziu o resultado esperado, tá? Em relação ao veto, nós temos também dois tipos de veto. Tem o veto jurídico e tem o veto político. O veto jurídico é quando aquele projeto de lei ele tem alguma disposição que é inconstitucional, correto? Se ele é inconstitucional, o prefeito tem que expressamente declarar que aquela lei ela não pode ser sancionada. E o segundo é o veto político. O veto político não é por um motivo de ilegalidade, não é por um motivo de inconstitucionalidade. O veto político ele acontece quando aquela lei ela não atende ao interesse público, tá certo? Ponto importante, não existe veto tácito, tá? O veto ele só pode ser expresso. A sanção pode ser expressa ou pode ser tácita. O veto não. Ele sempre tem que ser um veto expresso, ok? Uma vez vetado, o prefeito deve comunicar à Câmara que aquele projeto de lei foi vetado. E aí a Câmara vai ter duas opções. Ela pode manter aquele veto, e aí aquele projeto de lei ele é definitivamente arquivado, ou ela pode derrubar o veto, que significa desconsiderar aquilo que o prefeito determinou, aquilo que o prefeito optou no veto, e declarar válida aquela lei. Nesse caso, a Câmara ela vai fazer a sanção do projeto de lei que foi vetado pelo chefe do Executivo. Até hoje, eu nunca vi nenhuma Câmara derrubando o veto, tá? Eu já vi muitos casos de prefeito vetar, mas de nenhum da Câmara vetar. Tudo bem? Meus caros, eu agradeço muito a atenção de quem esteve junto aqui comigo. Eu vou salvar o vídeo. Para mim foi um prazer muito grande estar junto com vocês. Forte abraço e até a próxima. Tchau.